Deus está aqui neste momento. Sua presença é real em meu viver. Entregue sua vida e seus problemas. Fale com Deus, Ele vai ajudar você. Deus te trouxe aqui para aliviar o seu sofrimento. É Ele autor da fé, do princípio ao fim, em todos seus tormentos. E ainda se vier noite traiçoeira, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. E o mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. E ainda se vier noite traiçoeira, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. E o mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Seja qual for o seu problema, fale com Deus, que Ele vai ajudar você. Após a dor vem a alegria, pois Deus é amor e não te deixará sofrer. Te trouxe aqui para aliviar o seu sofrimento. É Ele autor da fé, do princípio ao fim, em todos seus tormentos. E ainda se se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. E o mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. E ainda se vier noite traiçoeira, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. E o mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. 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 Boa noite a todos.
Obrigado pela presença de vocês nesta casa, nessa noite maravilhosa, em que ela nos recebe para mais um evangelho desta noite com o nosso irmão Cássio. Um evangelho para a gente aprender, que nós viemos aqui em busca de aprendizado. Como eu vim, eu espero que vocês também tenham vindo e nós possamos sair daqui com coisinha mínima, pequenininha, mas de conhecimento, para que a gente possa colocar isso em prática. Então eu convido a todos para que cerremos os nossos olhos levemente, levemos o nosso pensamento até o Divino Mestre amado Jesus, até a doce sempre Virgem Maria, nossa Mãe Santíssima, e agradecemos pela semana que tivemos. Por quê? Porque faz parte da nossa caminhada, da nossa evolução. E a Ti agradecemos com a prece do Pai Nosso, Senhor, que possa sempre nos auxiliar e nos dar força, equilíbrio e proteção em nossa jornada. Pai nosso que estais nos céus e em toda parte do universo, santificado seja o vosso santo nome. Venha a nós ao vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Ao pão nosso de cada dia nos dai hoje e sempre, Pai. Perdoai as nossas ofensas, para que possamos perdoar no irmão aqueles que nos têm ofendido. Mas não nos deixeis cairmos em tentação, mas livrai-nos de todo e qualquer mal, agora e sempre. E com essa humilde prece nessa noite, pedimos ao plano espiritual a permissão para dar por abertos os trabalhos desta casa, nessa noite gloriosa e abençoada. A todos, muita alegria e muita paz. Boa noite a todos. A questão do Livro dos Espíritos desta noite é a questão 630. E Kardec pergunta: como se pode distinguir o bem e o mal? E no Evangelho da noite, item 10, falsos profetas da erraticidade. Vamos entender um pouquinho melhor. Primeiro que a doutrina espírita, ela amplia os nossos horizontes, ao ponto de a gente entender um pouco melhor do que aquilo que os nossos olhos enxergam. Então a gente dilata um pouco mais esse horizonte, e nós vamos percebendo que à medida que nós vamos evoluindo, à medida que nós vamos crescendo, nós vamos entendendo um pouco melhor de tudo, do porquê e do para quê que acontece conosco. Qual a diferença entre nós, por exemplo, e os nossos irmãos mais novos, os animais? Eles são princípios espirituais em evolução e nós já somos espíritos. Qual é a diferença? Nós temos a consciência de nós mesmos. Eles ainda não têm a consciência deles mesmos. Então o animal vive praticamente somente a vida instintiva. Ele só vive o presente. Ele não tem ligação com passado e futuro. Nós já temos essa noção de passado, de futuro e de presente. Só que chega um momento da nossa evolução que é natural que seja dessa forma, porque existe um determinismo divino chamado evolução. O que significa isso? Que todos nós estamos num processo evolutivo. Todos. O espírito não retroage. Ele está sempre subindo na sua escalada evolutiva. É como se fosse uma escada. E chega um momento da nossa evolução que nós queremos saber um pouco mais, a refletir um pouco mais, a analisar um pouco mais. Só a questão intelectual, só a questão tecnológica, só a questão material já não nos satisfaz mais. Precisamos de algo a mais. Isso é um anseio do nosso espírito. Aí nós entramos numa fase chamada espiritualização. E quando nós entramos nessa fase de espiritualização, isso acontece aí há pouco mais de 2000 anos, foi exatamente no momento do Evangelho que desperta em nós essa necessidade, mas nós éramos bebezinhos espirituais. Naquela fase, nós éramos bebezinhos espirituais. Então, tudo tinha que ser adequado, tudo que tinha que ser transformado do nosso jeito. É como se nós fôssemos trabalhar num jardim de infância com crianças de 4, 5 anos. Tudo que você for ensinar para eles, você tem que adequar o jeito deles, a forma deles, a linguagem deles, com as referências deles. Então, o Evangelho que chega para nós, chega para atender às nossas necessidades.
É o mesmo evangelho de hoje, porém a gente consegue enxergar de uma forma um pouco mais dilatada. E hoje nós pensamos, será que o mal existe mesmo? Porque até então nós acreditávamos que existiam duas leis no universo, o bem e o mal. E passamos a acreditar nisso por séculos, por milênios a fio, porque nós não tínhamos condições de entender isso de uma outra forma, de um outro jeito. Então o mal, fala assim, o mal é a ausência do bem? Também não. Até um tempo atrás se acreditava que o mal era a ausência do bem. E fazíamos algumas analogias, né? Que não existe escuridão, existe a ausência da luz. Então nós buscávamos alguma analogia nas leis da física para tentar explicar que o mal era a ausência do bem. Mas crescemos um pouquinho mais. E hoje nós temos a certeza que não existe a ausência do bem. Existe a ignorância do bem. É diferente. Diferente da ausência. A ausência é algo que não existe. A ignorância significa não existe enquanto eu não entendo. Porque quando nós olhamos Deus de uma outra forma, de um outro jeito, e a doutrina espírita nos ajuda a ampliar um pouco mais esse horizonte em relação a Deus, e nós achávamos que Deus é amor, o amor é um dos atributos de Deus. Veja, nós vamos dilatando os nossos horizontes. E cada vez que nós vamos dilatando, ele vai ficando maior. Essa é a grande verdade. Mas vamos pensar que Deus é amor. Fica mais fácil para essa analogia. Aonde o amor não está? Aonde Deus não está? Nas subpartículas atômicas, nas micropartículas atômicas, as grandes galáxias. Todos nós estamos mergulhados, de alguma forma, no amor de Deus. Então, e é o bem. Então, aonde o bem não está? Não existe nada, nenhum lugar no universo, aonde Deus não esteja, através do seu amor, da sua solicitude, da sua providência. Então, quando nós falamos, o mal é a ausência do bem, mas aonde o bem não está, aonde o amor não está, aonde Deus não está? Então o que existe realmente é a ignorância do bem. Então nós achamos que o mal existe, mas o mal é algo passageiro, é algo transitório, é algo que ainda faz parte do nosso processo evolutivo, que a gente não consegue enxergar exatamente de onde nós viemos, o que estamos fazendo aqui e para onde nós vamos. Nós ainda temos uma visão muito pequena nesse sentido. Então, como distinguir o mal e o bem? E olha que interessante. Se nós perguntássemos para um religioso, defina o bem, em poucas palavras, o religioso falaria assim, é a interpretação dos textos sagrados, onde nós vamos elevar as nossas preces, as nossas orações, as nossas meditações, em direção ao sagrado. Então, um religioso falaria que o bem é isso. Ok? Se nós perguntássemos para um cientista, o que é o bem para você? Defina o bem. O cientista falaria assim, é a busca por fórmulas, por equações, que tragam algum benefício para a humanidade. Ótimo, ele também está certo no que ele falou. E se nós saíssemos perguntar para outras profissões, para outras pessoas, define o bem. Cada um vai definir o bem de acordo com a sua posição, que está certa, porém é uma posição exclusivista. É uma pequena parcela do bem, do ponto de vista que ele está, que não está errado, porém o bem é muito maior do que isso. E a questão 630 do Livro dos Espíritos fala exatamente sobre isso. O que é o bem? Mas numa visão dilatada, não numa visão exclusivista, não do meu ponto de vista, porque o ponto de vista nada mais é do que a vista de um ponto, nada além disso. É importante até, mas quantos milhões de pontos existem? Bilhões de pontos existem, e todos são válidos. Na questão 630, Allan Kardec dilata essa pergunta. O que é o bem? É tudo que se aproxima das leis maiores, das leis de Deus. É tudo onde o amor está, onde o amor está. É tudo que de alguma forma gera fraternidade, solidariedade, amizade, união. Então essa questão do Livro dos Espíritos nos mostra que o mal, na verdade, é uma ilusão da nossa realidade, que nós criamos porque nós não entendemos exatamente como funciona esse amor de Deus. Quer ver uma frase que às vezes dói no nosso orgulho? Essa frase dói no nosso orgulho. Porque Deus
ama um verme e um anjo com a mesma intensidade e cuida dos dois com o mesmo carinho. Nosso orgulho fala, não, eu sou um ser privilegiado. Nosso orgulho pensa dessa forma. Como que ele pode amar um verme e um anjo com a mesma intensidade e cuidar dos dois com o mesmo carinho? É o que ele faz, inclusive, só que ele vai dar a cada um de acordo com o seu momento evolutivo, de acordo com a sua necessidade, com o seu coeficiente de maturidade, mas ele vai cuidar de todos. É como um pai que tem um filho de um dia e um filho de 30 anos, ele vai amar os dois, mas os cuidados são diferentes. Não tem como você dar o mesmo cuidado para os dois. Então Deus ama todos os seres do universo e dá a todos as mesmas oportunidades de crescimento, de evolução, respeitando o momento de cada um. Então, na questão 630, Allan Kardec fala que o bem é tudo aquilo que se aproxima, é tudo aquilo que agrega, é tudo aquilo que une, é tudo aquilo que traz algum benefício, não só exclusivista, não só através só de um ponto de vista. Qual é a diferença, por exemplo, de um religioso e de um cientista? Às vezes, ateu. Mas qual é a diferença dos dois? Nenhuma. Os dois, de alguma forma, estão trabalhando para o bem maior. Nós achamos que o religioso, às vezes, está mais próximo de Deus. E, às vezes, exatamente o contrário. Aquele cientista está mais próximo. Porque ele está fazendo exatamente sem acreditar em nada, sem esperar nada. Mas ele está fazendo. E onde é a igreja de Deus? Onde é o templo de Deus? É o planeta Terra, inteiro. Quer dizer, todos nós, de alguma forma, de acordo com o nosso momento, de acordo com a nossa capacidade, de acordo com as nossas possibilidades, estamos contribuindo. E à medida que nós vamos entendendo um pouco melhor sobre isso, nós vamos percebendo que existe uma força interna dentro de cada criatura, que só está esperando um momento para ser despertado. O que nos impede muitas vezes é o orgulho, é o egoísmo, é a arrogância. Isso às vezes nos impede, porque ainda nós somos seres que ainda buscamos dessa forma e aí nos equivocamos, achamos que estamos desamparados, achamos que o que está acontecendo no mundo está tudo errado. Isso é uma forma equivocada. Eu vou dar um exemplo mais prático. Nós achamos que os problemas do mundo estão na matéria. Não, eles não estão na matéria. A matéria reflete a situação espiritual que se encontra a humanidade. Eu vou dar um exemplo mais prático. Somos aproximadamente 8,5 bilhões de habitantes no planeta Terra, aproximadamente. Hoje existe tecnologia, conhecimento e alimento para 10 bilhões. Existe tecnologia, alimento, o suficiente para alimentar 10 bilhões, não 8,5 bilhões. E tem esses alimentos, inclusive. Então, por que tem pessoas passando fome? É falta de tecnologia? É falta de alimento? Ou é falta de solidariedade? Só que a solidariedade não é algo material, é algo espiritual. Então percebam que quase 100% dos problemas materiais, eles não são materiais. A matéria só está refletindo a condição espiritual da humanidade. Então não é a nossa negligência, é a nossa arrogância, é o nosso orgulho, é a nossa prepotência, são as nossas carências, é a nossa falta de fé. Falta de fé. Crença, estou falando de crença, não estou falando de quantidade de religião no mundo. Estou falando de falta de fé, que é muito diferente do que uma crença. Muito diferente de uma crença. Deus não desampara nenhum dos seus filhos, nem um verme, nem um anjo. Ele abraça todos. Ele de alguma forma cuida de todos. Mas será que nós estamos cuidando de nós? Já que nós temos a consciência de nós mesmos? Então o mal, da forma que nós entendíamos até então, ele não existe, é uma criação nossa, frente ao nosso momento evolutivo. Uma vez retrabalhado isso, uma vez ressignificado isso, nós vamos perceber que tudo está certo como está. Tudo está certo como está. Não existe caos, existe cosmos. Existe toda uma estrutura no universo, baseada na lei de amor. Então, quando se pergunta se o universo é moral, amoral ou imoral, o universo é moral, o universo material.
Por que o universo é material? Porque Leon Denis, um dos maiores pensadores da época de Allan Kardec, tem uma frase que ele diz o seguinte, que o universo é o pensamento estrutural de Deus. Uma frase de Leon Denis. Só que se pensamento é matéria e pensamento não é causa, é consequência, qual é a causa? A causa é o amor de Deus. Então, das subpartículas atômicas às grandes galáxias, toda a matéria disseminada no universo é o quê? Deus, de alguma forma. É a criação de Deus. E para que serve toda a matéria disseminada no universo? Servir de morada para nós, para que a gente possa evoluir. Só existe um porquê da matéria existir. Matéria e tempo só são recursos pedagógicos para a evolução do espírito. Então, quando nós ampliamos um pouco esse horizonte, nós vamos entendendo que existem situações? Sim. Existem problemas? Sim. Mas o anjo, ele é feito de diamante, ele não é feito de cristal. Para se chegar na condição de anjo, vai passar por muitos processos de lapidações em altas temperaturas. Não é assim que se faz no diamante da natureza? Então, se para construir um anjo, são muitos processos de lapidações em altas temperaturas, para dar estrutura para que a gente possa ser o quê? Um espírito cada vez melhor. Cada vez melhor. Por exemplo, o amor do século XXI, ele é chamado de amor-perdão. É o maior amor do século XXI. Ultrapassou o amor maternal, paternal, filial, conjugal. Ele é considerado o amor do século XXI. Na teoria nós já temos faz 2000 anos. Conhecer essa lição só na teoria, é só teoria. Eu preciso sentir isso na prática. Eu preciso vivenciar essa situação. Eu preciso trabalhar o auto-perdão e o perdão. Para que essa lição possa ser assimilada dentro de mim. E o perdão é uma atitude humana. Não é uma atitude angelical. Quem acha que anjo perdoa, Deus perdoa, Cristo perdoa, estamos equivocados. Porque isso é uma atitude humana. Não é uma atitude angelical. E por que eles não perdoam? Porque eles não se ofendem. Simples assim. Quem se ofende somos nós. Quem tem mágoas, ressentimentos, ódios no coração somos nós. Eles não, eles já passaram por essa fase. Então essa lição para eles é uma lição já aprendida há milênios. Nós estamos ainda num processo. Então o amor-perdão é o amor nessa fase de um planeta de provas e expiações para regeneração. Então, quando a gente começa a entender isso, fala, então esse mal todo, ele pode ser dissolvido? Pode e deve. Um processo lento, um processo gradativo, mas onde você vai ampliando todos esses horizontes. Então, o mal, como nós achávamos até então, de algo concreto, de algo real, ele nunca existiu. Fomos nós que criamos situações que aquilo voltou para nós, de alguma forma, porque a lei do universo é essa, para que a gente possa refazer, reavaliar, reconsiderar, ampliar os nossos horizontes. Porque se existe uma constante no universo, é o bem. O bem é uma constante no universo. O mal não. E à medida que o espírito vai evoluindo, aí ele vai deixando toda essa parte instintiva, essa parte egoísta para trás, ele vai percebendo que o universo é muito mais do que ele imaginava. Mas a estrutura básica, a substância básica, o elemento básico do universo chama-se amor. Tudo que eu fizer contra esse sentimento, estou fazendo contra mim na essência e contra toda a matéria que eu sou estruturado. Por isso que vem a dor, por isso que vem o sofrimento. Não como castigo. As leis de Deus não são punitivas, elas são educativas. Mas somos nós que escolhemos os professores. É interessante isso, né? Porque é o aluno quem define o professor, não é o contrário. Como que eu quero aprender aquela lição? Eu que defino como que eu quero aprender aquela lição. E à medida que eu vou sendo mais rebelde, mais resistente, mais revoltado, mais forte é a intensidade da dor. Mas tem a ver o quê? Com a minha rebeldia. Se a gente fosse colocar o sofrimento numa fórmula matemática, ficaria assim, S é igual a AR ao quadrado. S de sofrimento, R de resistência.
Quanto mais eu for resistente às mudanças, quanto mais eu for resistente a uma série de situações, maior vai ser meu sofrimento. É assim que funciona, é matemática a coisa. Então são as nossas resistências, é a nossa forma ainda equivocada de enxergar o mundo, as coisas, as pessoas, que fazem com que a gente ache que o mal exista. Pergunte para um missionário, pergunte para alguém que está no degrau de cima se o mal existe. Ele não tem mais essa visão. Ele não tem, porque ele já aprendeu algumas coisas, pelo amor ou pela dor, não importa, mas as lições já foram assimiladas e já foram aprendidas. Eles passam pela mesma problemática? Pelas mesmas problemáticas. Se a gente conhecer um pouquinho da vida dos missionários que passaram ou que estão no planeta Terra, vocês vão perceber que a vida deles também foram cheias de percalços, cheias de dificuldades. Só que a forma que eles reagiam frente a isso, talvez não naquele momento, mas uma semana depois, um mês depois, eles já estavam recuperados. Porque eles já tinham um outro entendimento, frente à mesma situação. As mesmas situações. Mas por que eles sofrem menos? É porque eles são um pouco mais amadurecidos. E aí entra o Evangelho da Noite, sobre falsos cristos e falsos profetas. Até pouco tempo atrás, nós achávamos também que essa linha de pensamento estava circunscrita à questão religiosa. Até pouco tempo atrás, falava falsos cristos, falsos profetas, falsos missionários, nós achávamos que era só uma ideia religiosa. A doutrina espírita falou, não é bem assim. Até existe nessa questão, mas falsos profetas, falsos missionários, existem em todas as áreas do conhecimento humano. Todas as áreas de conhecimento humano. Sempre existiram e sempre vão existir. Aí fica a dúvida, como é que eu vou identificá-los? Já que eles sempre existiram, existem e ainda vão existir, vão reencarnar inclusive. Como identificar um verdadeiro missionário de um falso missionário? Parece difícil, mas não é. Precisamos ter olhos para ver, é diferente. Primeiro sinal de um verdadeiro profeta ou um verdadeiro missionário, ele desconhece que é. O verdadeiro profeta, o verdadeiro missionário, ele desconhece que seja um missionário, que seja um ser privilegiado, um escolhido. Ele desconhece. E por que ele desconhece? Porque ele já vem nesse processo de lapidação. Então, para ele fazer aquilo, é uma forma muito natural. Ele não precisa se autopromover. Ele não precisa de rótulos. O amor é o que o amor faz. Não é o que ele fala. O amor é o que o amor faz. E intenção menos ação é igual a nada. Intenção menos ação é igual a nada. Então o amor é muito mais do que um sentimento, é uma atitude, ou é um conjunto de atitudes. Então o verdadeiro profeta ou missionário, independente da área de atuação dele, primeiro que ele não se sente melhor do que ninguém. E por que ele não se sente melhor do que ninguém? Porque ele já vem há séculos trabalhando isso, ampliando os seus horizontes. E à medida que ele amplia os seus horizontes, o universo vai se abrindo ainda mais. Só que para o universo abrir essas portas, eu preciso de um sentimento, eu preciso de uma virtude. Que os verdadeiros profetas, missionários, mensageiros, eles têm humildade. Então, as pessoas descobrem eles. O mundo descobre eles. Eles não precisam de autopromoção. Eles não precisam de propaganda ou de rótulos. As atitudes deles falam mais alto do que as suas palavras. Vamos lembrar até uma frase aqui de Francisco de Assis, que ele disse assim para os seus discípulos: ide e pregai-vos, se precisar, use a palavra. Veja, ide e pregai-vos, se precisar, use a palavra. O pregai-vos significa, dê um exemplo, exemplificai-vos. Então o verdadeiro profeta é aquele que desconhece que é. Vou dar um exemplo mais na área da ciência. No século XX tivemos um dos maiores físicos que a humanidade já conheceu, Albert Einstein. Ok?
Então ele tinha a inteligência espacial e a inteligência lógico-matemática muito acima da média, muito acima da média. Então ele conseguia desenvolver muita coisa. As fórmulas, a teoria da física quântica, ele conseguiu dar os primeiros passos. Uma inteligência acima do normal. Só poucos sabem que para fechar aquela fórmula, E é igual m vezes c ao quadrado, E é igual massa multiplicada pela velocidade da luz ao quadrado, poucas pessoas sabem. Ele levou 500 anos. 500 anos para fechar essa fórmula. Ele reencarnou várias vezes, pensando naquilo, analisando aquilo, estudando sobre aquilo. Aí ele chega àquela fórmula. E nós achamos que é um dom de Deus. Não, não existe dom de Deus. Isso é uma outra coisa também que nós temos que ressignificar. Deus nos dá a vida e o tempo. A qualidade de vida depende de nós. Então Ele dá a mesma oportunidade para todos. Para todos. Mas é a nossa vontade, é o nosso esforço, a nossa dedicação, é a nossa humildade que amplia todos esses horizontes. Que amplia todos esses horizontes. Outro dia eu dei um exemplo em uma das aulas, ficou um pouco mais fácil as pessoas entenderem. Imaginem que existe um lago, é uma analogia isso, que existe um lago de águas cristalinas, imenso, que você não enxerga o fim desse lago, de tão grande que ele é simplesmente maravilhoso. É o lago do conhecimento, é o lago da sabedoria. Não tem muro, não tem cerca, não tem nada. O lago está acessível a todos. Só que tem um anjo que fica ali, na entrada do lago. Só isso. Só tem um anjo, um espírito muito superior, que fica ali na entrada do lago. Qualquer pessoa que chega, que quer um pouco do lago, da sabedoria, do conhecimento, a pergunta é: qual é o tamanho do seu recipiente? Essa é a pergunta que ele faz. Você veio aqui com uma xicrinha de café ou com uma caixa d'água de 50 mil litros? Ele não está falando para você não pegar água, mas você vai pegar de acordo com o recipiente que você trouxe. Essa é a única regra. Então, se todos nós queremos sabedoria e conhecimento, a pergunta é: qual é o tamanho do meu recipiente? O recipiente sou eu. Eu quero aprender muito, não quero aprender só um pouquinho, eu quero me aprofundar. Então, o verdadeiro missionário, o verdadeiro mensageiro, o verdadeiro profeta, ele conhece esse lago. Então, ele sabe que se ele pegar uma caixa d'água de 100 mil litros perto daquele lago, não diz quase nada. Porque ele percebe a dimensão do conhecimento, da sabedoria. Então, por mais que ele pegue, é pouco comparado com tudo que já tem. Então, que ele olha para tudo aquilo, isso faz com que cresça nele um sentimento chamado humildade. Então, ele desconhece que ele é sábio, que ele é um profeta, que ele é um missionário. Todo aquele que se acaba se rotulando, tomem cuidado, tomem muito cuidado, porque a virtude não faz propaganda. A virtude é a virtude. A virtude não precisa de propaganda. O mundo os descobre, vocês podem ter certeza, porque as atitudes deles falam muito mais. O conhecimento, a sabedoria, como eles falam, como eles mostram, como eles exemplificam. Interessante isso. Como eles exemplificam. O exemplo é a melhor forma de se aprender. Então, o verdadeiro profeta é aquele que realmente, ou sábio, ou mensageiro, é aquele que traz uma mensagem a mais, independente da área de atuação. Sem dúvida nenhuma, sobre aquele fato, aquele conhecimento, ele está acima da média. Mas se ele não adquirir a humildade e a pior vaidade que existe, nós falamos muito de vaidade no meio espírita e às vezes nós não tocamos nesse assunto. A pior vaidade que existe é a vaidade intelectual. Essa é a pior vaidade que existe, quando as pessoas se acham acima de outras pessoas através do conhecimento que têm. E muitas vezes é um conhecimento que nem é conhecimento, é uma cultura que vem de fora para dentro. Cultura é de fora para dentro, sabedoria é de dentro para fora. É diferente, é diferente. Se você conseguir conciliar as duas, ótimo, excelente. Mas sabedoria, o sábio o que ele tem? Sabedoria. O verdadeiro missionário o que ele tem? Sabedoria. O verdadeiro profeta o que ele tem? Sabedoria.
Por isso que Sócrates, o filósofo grego, antes de Cristo inclusive, tem aquela frase, só sei que nada sei. Veja, olha interessante. Por quê? Porque ele teve essa visão de um todo, desse lago de conhecimento. Ele já era um grande filósofo, um grande pensador, já era admirado pelas suas atitudes, mas ele chega à conclusão que só sei que nada sei. Porque dentro daquele lago você não sabe nada. Você sabe muito pouco. Então por que eu vou me vangloriar de algo que eu sei muito pouco? Mesmo que esse pouco seja muito acima da média, mas ele tem essa consciência do pouco. Porque qualquer conhecimento humano, o que nós sabemos é muito pouco, sobre qualquer área. E às vezes esse pouco que nós achamos que sabemos, nós ainda queremos ser melhores do que as outras pessoas. É puro orgulho, é pura vaidade intelectual. Então na época de Cristo tinha isso. Os doutores da lei, mais que exemplificavam quase nada. Passaram-se 1000 anos, tem as pessoas que de alguma forma se envolveram com as leis maiores. Também era pura vaidade intelectual. Hoje a mesma coisa. Temos, e eles sempre vão existir. Mas eles de alguma forma nos ensinam algumas coisas. Até como não ser. Até não se perder de rota. Veja, Jesus, que é a nossa referência máxima, que é o governador planetário, naquela época, hoje era o governador do sistema solar, grande, é o nosso irmão mais velho, ele se fez pequeno para que os pequenos se tornassem grandes. Olha interessante. Então ele não veio de forma diferente, ele nasceu como qualquer criança nasce, ele brincou como qualquer criança brincava, ele se alimentava da mesma forma que todo mundo se alimentava, ele participava da comunidade como qualquer pessoa participava. Ele não fez nada de diferente externamente. Não mudou nada. Mas internamente ele era diferente. Internamente. E como que ele fazia? Ele exemplificava. Ele simplesmente, de forma simples, as melhores respostas são sempre as mais simples. A simplicidade é o ápice da sofisticação. Veja, a simplicidade é o ápice da sofisticação. Então Jesus foi extremamente simples na forma de falar, na forma de agir. Então ele não precisava provar nada para ninguém. Muito pelo contrário, ele era o amor encarnado. Esse sentimento que muitas vezes chamamos de amor, era Jesus, que pôs uma roupa, que nós chamamos de Jesus, mas que ele exemplificava, sem constranger, sem diminuir, sem se vangloriar, sem fazer propaganda, sem fazer rótulos, nada, ele simplesmente era. Então o verdadeiro sábio, simplesmente ele é, naturalmente ele é. E por que ele é naturalmente? Porque aquilo dentro dele já é um patrimônio adquirido. É um patrimônio adquirido. Foram séculos naquela virtude, esmerilhando, lapidando, ganhando brilho. De repente brilha. Mas foram séculos trabalhando isso. Então, para que a gente possa ter uma virtude dentro de nós, leva séculos. Séculos, várias existências, para que você possa pegar aquela virtude e transformar ela no quê? Num patrimônio espiritual. Então você vai trocando os seus valores. De repente você tem aquela virtude, aí você passa a ser de forma muito natural. Aquela outra frase do Evangelho, que a mão esquerda não saiba o que a direita está fazendo, aí nós ficamos pensando, mas em que momento não está sabendo o que a outra está fazendo? É simples a resposta, porque quem está fazendo, a mão que está fazendo, nem ela sabe o que está fazendo. É tão inconsciente o movimento da mão, na prática do bem, que nem ela sabe, por isso que a esquerda não sabe. É assim que funciona. Então o verdadeiro sábio não sabe que é sábio. O verdadeiro missionário não sabe que é missionário. Ele simplesmente faz. E de uma forma muito simples, de uma forma muito espontânea, de uma forma muito alegre. Eles têm as dificuldades, como todos temos. Como todos temos. Às vezes até maiores. Mas eles já estão estruturados para isso. Então como reconhecer? Pelas suas atitudes. Pelas suas atitudes. Não é pela sua autopromoção. Se alguém tem que descobri-lo, que a sociedade descubra. Mas eles não estão muito preocupados com isso também não. Aliás, eles nem gostam muito disso, para ser sincero. Trabalhar no anonimato, para fazer o bem, exemplificar, para eles é tão natural, é tão fácil em qualquer área do conhecimento humano.
Isso alimenta tanto o espírito dele, eles se sentem tão bem, porque cada vez que eles fazem isso, é como se eles fossem no lago e pegassem mais um pouco daquela água. Cada vez que eles fazem, eles vão lá no lago, pegam mais um pouquinho daquela água. Aí eles fazem de novo mais um pouquinho daquela água. Então essa água do conhecimento, da sabedoria, está disponível a todos, a todos, a todos. Não existe nada no universo que está escondido. O que nos falta, às vezes, é a vontade, a dedicação, é o esforço, é uma outra situação. É uma outra situação. Nós ainda pensamos em conquistar muito com pouco esforço. É bem uma visão materialista, né? Conquistar muito com pouco esforço. Espiritualmente falando, é o contrário. É exatamente o contrário. Quando nós chegamos no plano espiritual, nós vamos perceber que a fórmula é exatamente o contrário. Para eu conquistar pouco, eu vou ter que me esforçar muito, me dedicar muito, passar pelas mesmas lições dezenas ou centenas de vezes, a mesma lição, até que aquela lição faça parte do meu patrimônio. Uma vez feita, é minha. É assim que funciona, é dessa forma que funciona. Mas eu preciso sofrer, eu preciso... Não. O sofrimento vem da sua escolha. A dor, muitas vezes, ela é necessária para despertar a nossa consciência. O sofrimento, não. O sofrimento é livre-arbítrio. Dor é impulso evolutivo. Sofrimento é livre-arbítrio. No nosso planeta Terra, a dor ainda é importante. O sofrimento, não. É uma escolha nossa. E boa parte dos nossos sofrimentos tem como base, como alicerce, um orgulho ferido. Boa parte dos nossos sofrimentos. Se a gente começar a analisar um por um, vocês vão perceber que tem muito mais orgulho ferido do que fato em si. Então, se isso é de forma natural, e não tem como ir contra isso, nós estamos evoluindo, nós estamos crescendo, nós estamos de alguma forma lapidando, para sermos o quê? Sábios. Porque Deus nos criou para isso. Hoje nós somos co-criadores em plano maior, para que a gente seja um co-criador em plano maior. Somos um plano menor, para sermos em plano maior. Para isso, o que eu preciso? De conhecimento e sabedoria. Como é que eu acesso isso? Com uma chave, chamada humildade. É com a chave humildade que eu adquiro isso. Não é com arrogância, com prepotência. Com arrogância, prepotência e vaidade, eu vou ter cultura, mas eu não vou ter sabedoria. Então a gente percebe que muitas vezes, alguns que se rotulam mensageiros, profetas ou sábios, têm muito mais de cultura e muito pouco de sabedoria. Mas o que conta realmente nem é tanto cultura, é sabedoria. E a sabedoria é o lago que está acessível a todos nós, a todos. Só precisa saber qual é o tamanho do nosso recipiente. Uma boa noite a todos vocês, meu muito obrigado.